Olá pessoal, dentro de soluções nós temos, além da solubilidade, aquilo que a gente chama de concentração das soluções. Ok? O primeiro tipo de concentração que a gente vai ver é a conhecida como concentração comum. O símbolo para abreviar é C, C de concentração. Essa concentração vai me dar quantidade em gramas de soluto em 1 litro de solução. A unidade dessa concentração, unidade medida é gramas por litro. Lembra que na física você tem quilômetros por hora, significa que você tem 1 quilômetro a cada 1 hora. Aqui eu uso outra unidade, eu uso massa, grama, e volume, mas a ideia é basicamente a mesma, você tem uma proporção. Okay? A fórmula da concentração é muito parecida com a fórmula da densidade. Vamos ver. A concentração, eu tenho massa do soluto por volume da solução. É a fórmula. A abreviação é C de concentração, M1 de massa e V de volume. Massa geralmente em gramas e volume geralmente em litros. Isso não é uma regra, é apenas uma convenção. Pode ser que eu tenha massa em quilo, volume em ml. Mas o padrão estabelecido é gramas por litro, que não significa que os outros estão errados. Então, para entender essa fórmula, a gente vai voltar lá no início. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 100 ml de água. Ok? 100 ml. Eu acrescento aqui, vamos ver, eu acrescento aqui 50 não, um pouco menor, 10 gramas de sal. 10 gramas aqui dentro. Esse sal é o meu soluto, concorda? Esse aqui é o meu solvente. No segundo momento eu vou misturar os 10 gramas com 100. Há de concordar comigo que, ainda que seja pouco, mas quando eu acrescentar 10 gramas aqui, esse volume não vai aumentar, que parece óbvio. Então, veja bem, imagine que eu tenha acrescentado aqui 10 gramas e o meu volume foi para 110 ml. Aqui eu estou fazendo de cabeça, assim, uma estimativa. Não significa que isso vai acontecer na prática, só para você entender. Então veja, o volume aqui era 100, foi para 110, porque eu adicionei o meu soluto. Ok. Então, aqui eu tenho o meu soluto. Aqui eu tenho o meu solvente, que é a água. E aqui eu tenho a minha solução, que é a mistura do soluto com o solvente. Eu chamo isso aqui de solução, que a gente já viu. Solução. O que eu tenho aqui? Eu tenho 100 ml de água com 10 gramas do sal. Veja, a fórmula diz massa do soluto. Então, a massa do soluto é 10. Volume da solução, que é V. Veja, se eu estou dando esse exemplo para você, você não pode pegar 100 ml. Você tem que pegar 110, que é o volume da minha solução. Então, o volume da minha solução não é 100. 100 é o volume anterior à solução, o volume do meu solvente, da minha água pura, digamos, sem o sal. Mas depois que eu acrescentei o sal, meu volume foi para 110 e eu tenho a minha solução. Então, se eu fosse calcular aqui, eu ia fazer 10 dividido por 110, que é o volume. Mas a gente viu que a gente trabalha em litros. Então, é óbvio que eu pus ml aqui por questão de quantidade, né? De volume, fica mais fácil. Mas como ele trabalha em litro, olha, 110 ml eu preciso transformar para litro, é só dividir por 1000. Transformar para litro, divide por 1000.
ok? Passar litro para ml, você multiplica por 1000. Repetindo, ml para litro eu divido por 1000, ok? De litro para ml eu multiplico por 1000. Se eu dividir por 1000 aqui, vai ficar 0,110 litros, né? 0,110 litros, que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou fazer divisão, enfim. Então, é isso que é concentração. Só atento à massa que você tem, não é a massa da minha solução, é a massa do meu soluto que eu coloco lá dentro. E o volume é o volume da solução final, não do meu solvente que eu coloquei. Então, essa é a minha concentração comum. Densidade, pessoal, é uma coisa muito falada e geralmente as pessoas confundem com concentração. Olha a diferença, é massa da solução por volume da solução. M sobre V. Então, grama por ml é a unidade medida. Então, se eu quiser, por exemplo, a densidade dessa solução, a concentração está aqui, soluto sobre o volume da solução. Se eu quiser a densidade, eu preciso fazer o seguinte: massa da solução. Qual é a massa da solução total? Que é 100 ml mais os 10 gramas que eu pus, que está aqui. Qual é essa massa? Vamos supor que essa massa seja 110 gramas. Então, eu vou pôr 110 gramas aqui. Qual é o volume da solução? É o mesmo, né, no caso. 110 ml ou 0,110 litros. Veja, o volume é o mesmo para os dois. Só que a massa muda. Aqui eu só quero a massa do sal que eu coloquei. Aqui eu quero a massa da solução total. Eu vou pesar essa solução, digamos. Pesar não, né? Medir a massa numa balança. Então, essa é a diferença entre densidade e concentração. Mas a gente só vai trabalhar com concentração. Densidade é um fator que vocês trabalham tanto no primeiro como no nono ano. No segundo ano a gente vai concentrar apenas na concentração comum. Agora, pessoal, vamos para um exemplo para isso ficar bem claro. Essa parte da química do segundo ano é uma química com muito cálculo, ok? Ela é chamada de físico-química porque tem aspectos de física e de química e também matemática. Então vamos verificar esse exemplo e começar a fazer os cálculos. Veja só, com base no esquema abaixo, calcule as concentrações comuns de cada solução preparada. O volume de cada becker são esses frascos, corresponde ao volume final de solução. Então, ele já está te dizendo que esse volume aqui já é o volume da solução. Lembra que antes eu fiz todo o processo de adicionar para chegar ao volume final da solução. Aqui ele já te deu o volume final da solução. Ele vai acrescentar essa massa, mas ele já está te informando que esse volume aqui já é essa massa acrescentada, para você não confundir. Lembrando, aqui nós fizemos o passo a passo, né? Eu acrescentei, aumentei o volume. Aqui não, aqui o volume já está aumentado, já está na solução final. Ok. Pessoal, eu vou calcular a concentração de cada uma dessas substâncias, ou melhor, desses frascos. Eu tenho o que em comum para eles? A massa. A massa do soluto deles é a mesma. A massa do soluto é o meu M1, né? Então eu já posso dizer de cara que o meu M1 é 5 gramas. Fechou. Beleza? Para todo mundo. Aqui, nesses caras aqui, eu tenho volumes diferentes. Então, para cada caso, eu vou usar um volume. Então, veja bem, na letra A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir massa por volume. Então, na letra A, eu tenho, colocar aqui, né? Concentração é igual a massa por volume. Vou dividir. Quanto que é a massa? Minha massa é 5. Quanto que é meu volume? É 1. Então, 5 dividido por 1 dá 5 gramas por litro. Saí da letra A. Por 5 gramas por litro. Essa é a minha letra A.
Deixa eu trocar meu pincel aqui, que vai melhorar. Então, a letra A deu 5 gramas. Vou melhorar aqui. Vamos para a letra B. De novo, concentração em massa sobre o volume, né? Concentração M1 sobre V. Qual é o M1? 5. Dividido pelo volume, que é 2. Isso aqui vai dar igual... 5 dividido por 2 dá 2,5, né? 2,5 gramas por litro. De boa, né, pessoal? Então, eu tenho uma concentração de 2,5, na verdade, gramas por litro. Então, vamos continuar aí para o nosso frasco C. Concentração é igual a massa, que é 5, né? E o meu volume, que é... Veja, o volume eu preciso trabalhar em litro. Então, isso aqui está em ml. O que eu faço aqui? De ml para litro, a gente aprendeu que divide por 1000. Se eu dividir por 1000, isso aqui vai dar 0,25, que é o mesmo 0,250. 0,25 litros. Então, eu vou ter aqui 5 dividido por 0,25. Okay. Esse valor aqui dá igual a 20 gramas por litro. Então, pessoal, é só isso que eu faço. Eu pego uma massa e divido pelo meu volume. Os cuidados que eu preciso ter é que essa massa geralmente é dada em grama, esse volume é dado em litro, e se não tiver em litro eu transformo, ok? É basicamente isso. Então, pessoal, nós temos agora os exercícios para vocês fazerem. Veja, são exercícios bem similares ao que nós fizemos, ok? Dá uma olhada, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH e suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, calcule a concentração em grama por litro e em grama por ml também. Considere o texto. Ele fala uma solução que apresenta concentração de 60 gramas por litro apresenta quantas gramas de soluto? Em 10 litros deve existir quantas gramas? Enfim. Exercício 3, eu tenho 5 ml de lágrima que a pessoa chora e a concentração é 6 gramas por litro dos sais. Ele quer saber a massa dos sais. Então, você tem volume e concentração em massa. Ora ele pede volume, ora ele pede concentração, ora ele pede massa. E basta você substituir no local certo para fazer. Beleza? É isso aí. Até mais.